Glória a Deus. Queridos, está aí no seu informativo, mas... Obrigado. Mesmo assim eu quero falar, sábado, estará acontecendo sábado, domingo, segunda e terça, o antigo retiro de carnaval que nós fazíamos em Brodowski. E hoje a Missão Cares está à frente desse trabalho, eles estão organizando. Nós estaremos indo no sábado e na segunda noite, quem quiser ir, mas domingo nós vamos ter culto normal, ok? E quinta-feira também. Pode sair de casa quinta-feira, viu? Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, Senhor. Feche seus olhos, por favor. Vamos agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui em comunhão. Agradecermos a Deus pelo privilégio de termos sido escolhidos pelo Senhor e poder fazer parte do seu corpo. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado a favor de nossas vidas, a favor da tua igreja. Deus, eu te peço em nome de Jesus que teu Espírito Santo tenha liberdade para operar a tua vontade esta noite. Que o Senhor fale, ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja para a tua igreja. Que realmente nós possamos sair daqui, ó Deus, transformados pelo poder da tua palavra, Senhor. O Senhor sabe que nós necessitamos da tua palavra, do teu Espírito em nossas vidas. Que o Senhor nos dê entendimento, clareza, ó Deus, conhecimento em nome de Jesus da tua palavra, para podermos, ó Deus, caminhar segundo a tua vontade. E não, Senhor, e não macular a nossa vida, a nossa conduta, o testemunho. Que a tua palavra seja luz, ó Deus, para guiar os nossos pés, para guiar as nossas vidas. Eu te peço por cada família aqui representada, Senhor. Em nome de Jesus, opere a tua vontade em nossas vidas. Nós repreendemos todo o mal, toda a seta inflamada do maligno. Ó Deus, tudo aquilo
ó Deus, que veio para roubar a tua palavra, a tua verdade. Deus, nós cancelamos pelo poder do nome de Jesus. Tornamos sem efeito, ó Deus, toda ação maligna. Ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que se levanta para tirar a nossa atenção, toda falta de compreensão da tua palavra, em nome de Jesus, está cancelado neste momento. Amém. Amém, queridos? Hoje à tarde, quando eu estava lendo, estava definindo a palavra que seria ministrada agora, hoje, eu comecei a me lembrar de muitas situações. Isso desde quando Deus começou a nos levantar como líderes na igreja. E é interessante, eu falei, não lembro com quem que eu falei essa semana, que é interessante quando você se senta com uma pessoa para aconselhar, a primeira coisa que nós fazemos é ouvi-la. Eu acho que todos nós aqui precisamos de um ouvido amigo. Nós estamos vivendo em uma realidade que é muito exigido das pessoas, as coisas têm que ser muito rápido, tem que acontecer com uma velocidade terrível, né? Fora do normal. Nós estamos vivendo uma correria constante em tudo. E muitas vezes nós não somos ouvidos, não é verdade? Em casa, no trabalho, na igreja, nós precisamos ser ouvidos, nós precisamos falar o que está no nosso coração, não é verdade? Eu pelo menos penso dessa forma. Você poder bater papo com as pessoas, conversar com as pessoas. Mas é interessante, nesse tempo que Deus tem nos dado graça para aconselhar as pessoas, várias situações, nós pegamos situações de todos os tipos. Quando alguém entra na sala para conversar com o pastor, você tem que estar preparado para tudo, tudo, desde a área financeira, área sentimental, emocional, ministerial, sexual, familiar, tudo. E muitas vezes, mesmo com o tempo que a gente passa ouvindo, eu acho que experiência nós nunca vamos adquirir, porque são sempre situações novas que vão acontecendo e nos envolve. Isso faz parte da nossa rotina. Mas o que me chama a atenção em todos os aconselhamentos, ou grande parte dos aconselhamentos que nós temos dado às pessoas, é que pelo menos 80% dos cristãos, porque a gente também aconselha pessoas que não são da igreja, pessoas que vêm com um problema, a gente senta com o pastor também, não é? Senta, você não sabe, muitas vezes você fica olhando o que a pessoa está falando, fala, o que eu vou falar para essa criatura? É aí que o Espírito Santo entra em ação, né? Aí, se o camarada realmente não tiver uma intimidade, um pouco de intimidade com o Espírito Santo, ele faz besteira, porque pode aconselhar de uma forma humana, errada, sem ter uma direção de Deus. Nós temos que nesse momento pedir totalmente, ou ficarmos totalmente na dependência do Espírito Santo, porque você não pode dar um conselho que está no seu coração. Porque tem pessoas que chegam para a gente e começam a expor algumas situações, e a nossa vontade, não fique com medo, por favor, gente, por favor, estou expondo isso daqui, mas nossa, eu estava pensando em conversar com o pastor, não vou mais. Não é por aí, por favor, não é bem assim que funciona o negócio. Estou falando daqueles casos assim, extras anormais. Mas tem casos que dá vontade de você falar assim, por favor, põe a mão na parede,
encoste suas mãos na parede e pegar o cinto e dar uma chicotada. Essa é a nossa vontade em muitos casos. Pode ficar sossegado. O Espírito Santo nunca vai permitir isso, gente. Mas são coisas que nós pensamos, a nossa carne, o nosso lado humano quer agir nesse momento, mas é nesse momento que a gente tem que estar ali em comunhão com Deus, sabendo, buscando entender o que está no coração de Deus em relação àquela situação, àquela pessoa. Amém? Isso é aconselhamento. Nós sempre buscamos fazer isso. Mas 80% das pessoas, queridos, escute bem isso, 80% ou mais das pessoas, ou dos cristãos, dos crentes que conversam com a gente, que sentam no nosso gabinete, chama para conversar, um aconselhamento simples, nós percebemos que é uma realidade. É uma realidade. A pessoa, ela está presa em uma fortaleza. Em uma fortaleza que foi criada por ela mesma, foi criada por circunstâncias negativas na vida da pessoa. Foram criadas essas fortalezas por conta de uma situação conjugal, de uma realidade, ou de uma realidade familiar. Então isso trava a pessoa. Puxa, eu não consigo. Tem pessoas que você senta com ela e fala, orienta, ó, faz isso, faz assim. A palavra de Deus, que é base para as nossas vidas, a palavra de Deus fala isso, isso e isso. E a pessoa, ela está presa dentro de uma fortaleza que ela mesma criou na sua mente, no seu coração, e aquilo é tão forte na vida dela que ela não consegue romper aquela fortaleza que foi criada em sua mente. E depois da gente orientar, falar tudo para ela, pastor, olha, eu não sei se eu vou conseguir. São inúmeras as situações. São inúmeras as situações que nós pegamos que as pessoas não conseguem romper. E você ora, e você faz o possível, o que tem que ser feito. Entenda uma coisa: nós orientamos, nós oramos, nós falamos, nós liberamos uma palavra. Um dia, em um culto, um pastor liberou uma palavra, e eu catei ela na hora, falei, essa palavra é para mim. Ele liberou para a igreja, e eu falei, Deus, nesse momento eu tomo posse dessa palavra, eu faço ela viva em minha vida. E eu tomei posse daquela palavra. Um dia, pastor José Rodrigues é uma pessoa bem dura, né? O César e a Deise receberam ele, hospedaram ele na casa dele, bem próximo a eles. Uma pessoa dura, né? Um homem de Deus, mas um homem assim, de um perfil bem duro, rígido. E um dia, numa palavra, nós estávamos no fundo da igreja, a pastora vai lembrar disso, e ele pregando, e ele falou umas coisas que ele bateu na igreja. Ele bateu. E na hora que ela concluiu a sua palavra, eu olhei para minha esposa e falei assim, olha, eu preciso me converter, não foi isso? Eu preciso me converter. Eu não tenho moral para estar aqui dentro. Com base no que esse homem está falando, eu não tenho moral para estar aqui dentro. Agora entenda isso, queridos. O que eu quero despertar a você é que nós temos um guia, nós temos um referencial, nós temos um norte. E você que está com a Bíblia, está aí nas suas mãos tudo o que você deve fazer como servo de Deus. E é isso que tem pegado, é isso que nós temos avaliado muitas vezes. As pessoas chegam com problema, todo mundo tem problema. Eu não estou me isentando de problema, queridos. Eu também tenho problema. Eu acho que já chegou um nível na nossa vida que o problema já está com senha. Está igual o SUS.
esperando a vez dele de chegar, ó, por favor, agora é minha vez para chegar e atormentar a sua vida. Está mais ou menos assim. E eu sei que vai ser assim, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é isso que a Bíblia diz? Tem de bom ânimo. Então, aqueles que vêm, eu tenho na minha mente que eles vão passar. Um dia, nós estávamos com tanto problema, mas com tanto problema, eu estava mal, doente, enfermo, sem poder trabalhar. A Lê tinha saído do serviço para cuidar de mim. Aliás, ela saiu antes de eu ficar doente. Ela pediu conta. Nós sentamos um dia e eu falei assim: olha, é bom você pedir conta. Da onde você está, sai. Eu acho que não dá mais. E ela saiu, ela pediu. E muitos anos trabalhando com um empresário na cidade, não recebeu nada. E falei, bom, o que eu estou fazendo, a gente dá para ter uma qualidade de vida até razoável. E de repente eu fiquei doente, sem poder trabalhar. E ela desempregada, também não podia trabalhar, que tinha que cuidar. A Júlia era pequena, criança, 2 crianças na mão dela. E, meu Deus, eu nem vou entrar em detalhes, mas o negócio estava feio para todo lado. Não tinha aonde a gente fala assim: olha, aqui tá bom, essa área tá boa. O negócio estava feio. Sabe aquela história que o urubu é preto para todo lado? Estava assim. E um dia, na nossa casa, tem uma clarabóia, casa que nós temos em Brodowski. Tem uma clarabóia aberta. E eu peguei, deitei à tarde, estava sozinho em casa. Eu deitei no chão e comecei a olhar para o céu. E o céu cheio de nuvens. E começou a passar as nuvens. Nuvens grandes, nuvens pequenas, nuvens pequenininhas, parece que cabia na palma da minha mão. Outras imensas, que não achava que não ia acabar de passar aquela nuvem, mas passava. Ia passando naquele espaço em que eu estava deitado e podia ver o céu, aquele pedaço de céu. E naquele momento Deus falou comigo: você está vendo essas nuvens? Elas são igual à sua vida, igual às situações que oprimem você. Umas são pequenas, outras quase insignificantes, mas incomodam, não incomoda? Então as coisinhas chatas na nossa vida que incomodam pra caramba? Tem, mas elas passam. Tem aquelas outras maiores que também nos incomodam, e tem aquelas imensas, aquelas grandes que você olha e fica olhando e acha que nunca vai acabar, não é verdade? E meu Deus, será que nunca vai passar isso? Mas passa. E naquele momento eu achava que aquela situação que nós estávamos vivendo, nós nunca íamos vencê-la. Pense comigo, eu tinha um laudo médico, eu só tinha um dia e a noite, e uma esposa e uma filha só. Falei, Deus, aonde que eu vou me agarrar? E Deus falou exatamente isso comigo: no mundo você vai ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E é com base nisso, querido, que eu quero falar para vocês que muitas vezes nós passamos por situações, sofremos, apanhamos, mas tem propósito. Tudo na vida tem propósito. Deus tem propósito em tudo, em qualquer coisa na sua vida, mesmo nas piores coisas, em que você acha que você está sozinho, que Deus te abandonou, em que você acha que não vai ter solução àquele problema. Deus tem propósito nisso. Deus tem propósito em todas as situações. Só que é preciso nós entendermos isso. É preciso nós confiarmos na palavra de Deus. É preciso nós entendermos que a palavra de Deus, ela é um norte para as nossas vidas. É nesses momentos que nós temos que nos apegar cada vez mais na verdade, na palavra de Deus.
Porque senão, se você tirar os seus olhos do que Deus tem para a sua vida, no propósito que Deus tem para a sua vida, nas promessas que estão na Bíblia a favor das nossas vidas, você é sucumbido. Você vai ser subjugado pelas situações. Elas vêm, sufocam, e é nesse momento que você tem que estar firme em Deus, conhecendo a palavra, com base na palavra, para tomar decisões ou esperar. Eu falo para você que a pior coisa que tem para nós, pelo menos para mim, não é ouvir não de Deus. Porque quando você está em uma situação e você espera um sim ou um não, e Deus fala não, você tem certeza que é não que Deus está falando, é ótimo, porque já tira o coração daquilo. Mas o pior de tudo isso é o silêncio de Deus. E você quer resolver. É assim com você ou é só comigo? Você quer resolver aquilo. Não, preciso resolver isso. Essa situação financeira, essa situação no meu casamento, essa situação no trabalho, eu preciso resolver isso. Eu tenho que definir isso para dar um passo à frente. E nada se define. E é nesse momento que você tem que esperar. Esperar em Deus, confiar em Deus, não tomar nenhuma decisão. Não tomar nenhuma decisão. Eu não vou falar antigamente, senão eu vou falar que eu sou muito velho. Mas quando eu entrei na igreja, não faz muito tempo, nós cantávamos um hino assim: mantenho sobre ti. Você lembra dessa, Ronaldo? Ô Ronaldo, por favor, tenha dó. Conhece desse? Ah, vá. Gente. Aí, de César, fechou comigo, pastor de César. Era assim, ó: mantenho sobre ti todo o trabalho em tomar decisões. Agora eu esqueci da segunda parte. Justamente, olha. Canta, de César. Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Vou gravar, logo eu gravo. Agora pergunte para o seu irmão: qual que é o seu trabalho? Descansar em Deus. Qual que é o seu trabalho? Isso é uma realidade, queridos. Isso é uma realidade. No dia que eu ouvi essa música várias vezes, cantava todos os cultos, e eu ficava, gente, o que tem a ver essa música? Tomar cuidado, não sei o que é isso. Até que um dia eu entendi, eu creio que o Espírito Santo me trouxe o entendimento disso. O meu trabalho é descansar no Senhor, em meio a qualquer situação. O meu trabalho é descansar no Senhor, em qualquer situação. Amém? Mas nós queremos colocar a maldita carroça na frente dos burros, não é verdade? Atropela tudo. Você não vai, não anda, não rompe, patina. E quando começa a patinar, quem já ficou com o carro atolado? O que você faz com a primeira coisa que entra na tua cabeça? Ó, vamos empurrar isso. Nós estávamos vindo trabalhar em Ribeirão um dia, e um carro rodou aqui perto do Rio Pardo. Estava chovendo de manhã, 6:30 da manhã, e ele atolou no canteiro central. E nós estávamos todos limpinhos, bonitinhos. Eu falei, gente, esse carro é perigoso.
Ó, você tem um coração duro, falaram para mim. Você tem um coração duro, vamos ajudar. Eu falei, não vou. Eu não vou, porque eu tenho medo que canteiro central é perigoso isso, gente. Larga a mão que daqui um pouco o carro de socorro passa aí e ajuda eles. Ah, então fica aí, coração de pedra. E eu fiquei dentro do carro. Aí vai os irmãos. E o rapaz, ajuda aí, dá uma força. E na hora que eles foram sair, que ele ligou o carro e acelerou, eles começaram a empurrar. O carro estava atolado. Atrás, as rodas estavam no barro. E ele, na hora que acelerou, voou barro para todo lado. E lavou eles de barro. E eles chegaram, tiraram o carro. Eles chegaram no carro, olha aí, vai ajudar. Gente quer ajudar os outros, aí que ganha? É eu que sou coração peludo, né? Mas quando a gente começa a patinar na vida, nós colocamos a nossa cabeça em soluções, não é verdade? Em soluções. Na nossa matemática, 2 e 2 é 4, não é verdade? 2 e 2 é 4 e pronto, acabou. Não, vou pegar isso, vou fazer isso. Não, eu vou lá no banco conversar com o gerente, porque eu tenho muita intimidade com o gerente, é um chegado meu, um parça, e vou fazer um financiamento. Não é verdade? Sim ou não? Levanta o dedão do pé aí. Eu vou conversar com aquela pessoa, eu vou dar um cheque para trocar 30 dias. Eu vou fazer isso, vou articular. E aonde a gente quebra a cara, aonde a gente se atola mais ainda. Nós não paramos nesse momento e se lembramos que o nosso trabalho é descansar no Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas. O Senhor sabe o que é tratamento nas nossas vidas. O Senhor sabe que nós precisamos ser lapidados, e muitas vezes Deus usa essas situações para lapidar o nosso caráter. Mas eu sou uma pessoa idônea, eu sou tão certo, tão correto, mas Deus te conhece. Eu não te conheço, tua esposa talvez não te conheça. Ah, mas nós temos 50 anos. Não conhece, ela não conhece o seu coração, ela não sabe o que passa na sua mente, mas Deus sabe o que passa na tua mente e no teu coração. E é isso que Deus trata. É isso que Deus trata. E quando nós não nos percebemos, ou quando nós fazemos vista grossa para esse socorro divino, nós sofremos. Aí vai virando uma bola de neve. Parece imã, que quando você solta um imã, soltar um monte de prego no chão e soltar um imã, sair puxando, você vai atraindo um monte de coisa ruim. Só aparece porcaria, só porcaria. E nós nos esquecemos que nós temos uma ferramenta que é fundamental para as nossas vidas. Como cristão, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Pegar a palavra de Deus e buscar orientação. Senhor, eu quero descansar no Senhor. Eu quero entender o que o Senhor está fazendo através de toda essa situação. Qual é a tua vontade? O que o Senhor deseja fazer através dessa situação na minha vida? Da minha vida. E nós nos esquecemos. Nós achamos que Deus é só no domingo à noite, só nos cultos. Ah, mas eu vou buscar Deus, Deus vai falar comigo. Não, não vai. Sabe o que Deus falou para Josué? Preste a Josué entrar na terra prometida, a conquistar a promessa. Abra lá em Josué 1. Coloca lá, por favor. Olha o que Deus falou para Josué, prestes a ele conquistar o que Deus já tinha decretado para ele e para Israel. Josué 1. Verso 8, por favor, Felipe. Olha o que Josué disse, o que Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está
escrito, porque então farás o quê? Prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu confio fielmente que aqui nessa passagem está realmente o divisor de água entre a pessoa que vai à igreja e ela prospera, aquelas que prosperam e aquelas que não prosperam, que vivem patinando e patinando e patinando. Eu confio fielmente nessa palavra. Você já viu, com certeza você conhece alguém, ou nesta igreja, ou fora, em outra igreja, uma pessoa que, olha, você sabe que ela vai na igreja tal. Isso não está relacionado à igreja, está relacionado à conduta, isso está relacionado à fidelidade para com Deus. Para com Deus. Deus é claro a Josué. Agora me fala uma coisa: Deus, você acredita que Deus se molda de geração em geração, aos tempos, ao modismo? Deus se deixa envolver por isso? Sim ou não? Não. Deus é o mesmo Deus, desde a eternidade à eternidade, é o mesmo. O que Deus falou é decreto. O que Deus está falando para Josué, Deus está falando hoje para a minha vida e para a sua vida. Talvez o que esteja faltando na sua vida e na minha também, seja exatamente isso: colocar em prática o que ele falou para Josué. O que ele disse a Josué: olha, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite. Aqui a Bíblia, queridos, ela fala de casamento, não fala? Fala ou não fala? Ela fala de prosperidade? Fala ou não fala? Fala. Ela fala de saúde? Fala ou não fala? Fala de tudo. É um livro completo. Então nós entendemos que Deus, quando falou isso para Josué, Deus estava falando assim: Josué, firme a sua vida, o seu chamado, firme a sua casa na minha palavra, para que você possa amanhã, fazendo isso, prosperar em todas as coisas. E detalhe: tudo que você fizer, você será bem sucedido. Bem sucedido. Então eu acredito, queridos, que tudo isso que nós passamos, essas situações que nos envolvem, precisa do quê? De uma direção divina para as nossas vidas, de buscarmos a Deus, termos uma vida realmente baseada na palavra de Deus. Quantas pessoas que passam dias, meses, tem pessoas que pegam a Bíblia, eu mesmo fiz isso várias vezes. Eu pegava a Bíblia debaixo do braço, só abria quando estava num culto. Quando o pastor abre aí, então abria, marcava ela em muitos lugares. Tinha uma Bíblia que parecia um gibi, tudo riscado, mas era coisa que eu ouvia aqui no púlpito. É claro, isso daqui é bom, nós precisamos disso, mas nós precisamos de intimidade com Deus. Nós precisamos saber o que Deus tem para as nossas vidas, conhecer o Deus que nós servimos. Amém, queridos? Isso é coluna para as nossas vidas. Sabe o que Neemias fez? Quem sabe da história de Neemias? Neemias, quando Neemias voltou para sua terra, Jerusalém, e encontrou aquela terra, aquela cidade totalmente destruída, o coração dele pesou. Ele viu a sua terra destruída. Ele viu com certeza a casa onde ele morava destruída, por inconsequência do povo, desobediência do povo. Ele viu lugares que com certeza ele cresceu ali, brincou em lugares, em praças totalmente destruídos. Totalmente destruídos. Ele foi para o cativeiro. Aquele povo foi levado para o cativeiro. E de repente Deus age a favor daquela nação e tira eles do cativeiro. Neemias, quando chega em Jerusalém e vê aquela cidade destruída, os muros, que naquele tempo a cidade fortificada era uma cidade de respeito,
e ver os muros, que significava segurança, que significava honra. Ele viu aqueles muros destruídos. Ele falou assim: olha, eu preciso realmente fazer alguma coisa. Mas só que ele buscou em Deus. Ele buscou em Deus e reconstruiu os muros de Jerusalém e depois a cidade. E sabe o que ele fez? Logo depois da reconstrução, ele chama quem? O povo. Não foi nem Neemias. O povo chama Esdras. Quem era Esdras? Um escriba, conhecedor da palavra. Era como se fosse um escrivão. E sabe o que eles fizeram? O Esdras sobe aqui na praça, e a Bíblia diz que era tanta gente, que eles pareciam um corpo só. Eram muitas pessoas, eram muita gente, e eles se reuniram em uma praça pública. E ali Esdras pega o livro da lei e começa a ler para aquele povo. E aquele povo fizeram um voto com Deus. Queridos, eu entendo que em toda a Bíblia, Deus está confirmando a sua presença. Eu acredito que em toda a Bíblia Deus está falando: meu filho, se apegue nos meus mandamentos, não viva a vida conforme o seu coração, não siga o rumo do seu nariz, porque tem gente que anda para onde o nariz está apontado, ele vai e faz. Vou fazer isso, eu vou casar, vou descasar, eu vou comprar, não, eu vou vender. Gente, consulte a Deus antes de qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão. Busque, por mais que seja doloroso esperar. Quem aqui é ansioso? Eu sou ansioso, confesso a vocês. Eu fico me comendo por dentro, fica comichando aquela coisa por dentro. Eu deito e acordo pensando naquilo e quero resolver aquilo. Aquilo tira o meu sono, muitas vezes tira o meu sono, e eu quero resolver. E eu já fiz muita besteira por conta disso. Aí eu vou fazer assim, aí eu vou resolver desse jeito. Eu tive uma situação com um irmão que era um pastor, era pastor. Ele falou uma coisa uma vez, ele não me atacou diretamente, mas eu me senti afrontado. E no momento da ira eu falei assim: eu vou pegar ele, eu vou falar isso, isso e isso. E Deus naquele momento me repreendeu: você não vai falar isso agora. Sabe quanto tempo demorou? 2 anos. 2 anos. E eu não fiquei preso àquilo. Não, isso daí fez isso comigo. Porque tem gente que é assim, não é? Esperar em Deus, queridos, esperar em Deus não é você guardar remorso. Ele fez isso comigo. Não, eu vou furar os olhos dele. Deixa comigo. Não é isso. Esperar em Deus é você descansar no Senhor, esperar o momento certo para fazer, para agir, para falar. Amém? 2 anos em uma reunião, e eu oro: Senhor, não deixe em meu coração crescer um sentimento errado. Eu não permito isso, eu não aceito. E de uma reunião na minha casa, já tinha até esquecido aquele assunto, levantou uma questão e me veio em mente no meu coração aquela situação. Eu falei: é agora. O Espírito Santo vai, fala. Eu tenho certeza que aquele dia foi o Espírito Santo que falou. E eu falei calmamente, do jeito que eu estou falando aqui para vocês, calmamente: olha, fulano, eu tenho você como referencial para a minha vida. Você tem peso, a sua vida tem peso na minha vida. Mas eu preciso falar um negócio. E eu falei, nós estávamos numa reunião, só líderes. Olha, eu espero que fique aqui, morra aqui, mas eu preciso falar isso. Diante dessa situação, eu tenho que falar isso para você. E falei, queridos, falei tudo que tinha que falar. Ele falou assim: você me desculpe. Eu falei: não, eu te peço perdão, porque de repente não era nem para ter levantado essa questão, mas eu sou obrigado a falar isso para você. Eu sou obrigado. Morreu o assunto. Fiquei livre daquele embaraço. Mas falei. Esperar em Deus, queridos,
Nós temos que aprender a fazer isso. Pastor, mas o meu casamento não tem jeito. Meu marido você não conhece, a minha esposa você não conhece. Vai buscar na palavra. O que você deve fazer com ela? Busque ajuda pessoas que são referenciais para a sua vida, que possam trazer uma clareza para te ajudar a tomar uma decisão. Desculpa. A tomar uma decisão correta, coerente, sensata, a você não acabar com o seu casamento, com o seu negócio, com o relacionamento com o irmão. Busque em Deus qual a direção que você deve tomar. Pastor, eu não consigo. Essa é a palavra que nós ouvimos, mais ouvimos. Eu não consigo. Pastor, eu tenho esse desejo, eu não consigo ficar livre dele. Isso é uma mentira. É uma mentira do diabo, que o diabo criou para você. Você não pode, você não consegue, não vai dar certo. Não, o diabo não tem nada, ele não pode ter nenhum decreto sobre a sua vida ativo. Quem pode e deve ter um decreto sobre a tua vida é Deus, e Ele já tem. Deus já tem um decreto sobre a sua vida. Mas muitas vezes nós vemos que a pessoa fica presa. É uma fortaleza que é levantada na vida da pessoa. Eu não vou conseguir. Pastor, eu não posso. Eu não posso, não vai dar certo. Queridos, eu sempre ouvi isso, meu pastor sempre falou isso. Ó, só não dá certo, só vamos saber se vai dar certo se a gente tentar. Se a gente tentar. Então, algumas coisas precisam de ousadia, precisa, mas mesmo com essa ousadia, precisa de uma direção de Deus. E Deus tem uma resposta, uma direção para a sua vida, com base na palavra dele. Eu ouvi uma coisa muito interessante que eu nunca levei em consideração. A palavra, ela é Deus. Deus, Ele é a própria palavra. Ah, mas isso foi escrito por homens. Não, foram escritos por homens, mas revelação de Deus. Ele é a própria palavra. Quando você lê a palavra, a sua Bíblia, você está lendo aquilo que Deus decretou sobre sua vida, sobre a vida de todo ser humano. Há decretos, e Deus nunca falou que iria te matar, queria te amaldiçoar, que era o desejo dele. Muito pelo contrário, o que Deus declara na sua palavra, que nós somos prósperos, que nós somos filhos, que nós saímos das trevas e fomos chamados para um reino de luz. Amém? Essas são as promessas de Deus para as nossas vidas. É isso que nós temos que entender, que tudo que me cerca, todas as situações têm uma solução, são passageiras e tem uma solução. Deus tem a solução, Ele sabe o que é melhor para a minha vida, Ele sabe o que é melhor para a sua vida, Ele sabe o que precisa ser feito para restaurar a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida amorosa, a sua vida espiritual. Ele sabe o que tem que ser feito, e é desejo dele fazer. Mas para isso nós temos que entender o seguinte: é o nosso trabalho descansar no Senhor, esperar o momento certo para agir. Pastor, o senhor não sabe minha situação. Nem quero saber. Eu só sei de uma coisa: como a pastora Deise disse aqui, Ele é mais que suficiente em qualquer situação. Em qualquer situação, Ele é mais que suficiente. Isso é uma coluna para as nossas vidas. Tem intimidade com a palavra de Deus. Jesus. Machucou? Machucou? Calma, gente. Pode ficar calmo. Tá tudo bem? Amém. Tá tudo bem?
bem? É só o susto. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Segunda coisa que eu aprendo. Abra comigo em Romanos 8. Romanos 8, verso 10. Rapidamente. Olha o que ele diz, olha o que Paulo diz. E se Cristo está em vós, o vosso corpo está na verdade. Se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Verso 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Agora entenda uma coisa, queridos. Quando Paulo estava falando isso, se você ler Romanos, do capítulo 6 ao capítulo 8, você vai ver que Paulo está dando uma ênfase à questão da santidade. A questão da santidade. Ele está falando para a igreja que muitas vezes a igreja não tem condições. Muitas vezes, como eu estava dizendo aqui, estou dizendo, nós criamos fortalezas em que nós acreditamos que não podemos romper na vida, romper com algumas áreas que cresceram e são fortes negativamente na nossa vida. Mas Paulo está dizendo, olha, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, existe alguma área da sua vida que você fala assim, olha, essa área eu não vou romper, essa área eu acho que eu nunca vou ficar livre dela. Eu acredito que tem, não tem? Tem áreas que nós realmente não acreditamos que vamos um dia ficar livre delas. Alguns pecados que nós olhamos e falamos assim, olha, eu vou ter que carregar esse encosto por resto da vida, porque eu nunca vou vencer isso. Isso é uma mentira do diabo. Pastor, eu nunca vou conseguir parar de beber. Pastor, eu nunca vou conseguir eu nunca vou parar de me prostituir. Eu nunca vou parar de mentir. Tem gente que gosta de mentir, não é verdade? E tome cuidado, porque todo pecado, ele começa assim. Você peca, aí vem aquele sentimento em que você puxa, eu errei com Deus, puxa, eu pisei na bola. Mas depois você peca novamente, puxa, errei com Deus. E depois você peca, até chegar um ponto que você não sente mais esse peso de que você errou ou pisou na bola com Deus. Você começa a fazer, e isso vai te dando prazer, seja qual for o pecado, prostituição, todo pecado, ele sempre começa assim. Agora, entenda uma coisa, queridos. Se você acha que existe uma área na sua vida que você não tem condições de vencê-la, isso foi uma mentira que o diabo colocou na sua vida. Isso foi uma fortaleza que se levantou na sua vida e fez de você um cativo. E a Bíblia diz que Jesus veio para nos livrar, para nos libertar e fazermos livre. Nós somos livres. Fala aí para o seu irmão, você é livre. Ele nos fez livre. Ele nos fez livre. Agora entenda uma coisa, o homem, ele tem condições de, com as suas próprias mãos, de se libertar dessas áreas? Não.
ele não tem condições. Agora, segundo Paulo, o que Paulo está falando aqui, que aquele, preste atenção aqui, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo tem poder para vivificar o seu corpo, ou seja, fazer de você uma pessoa santa, fazer de você uma pessoa que não se contamina com o pecado. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Espírito que Deus colocou na minha vida e na sua vida. Por que tem pessoas que viviam uma vida de derrota, de humilhação, de escravidão, em áreas que expunha a pessoa, que essa pessoa era motivo de vergonha, mas a pessoa se converteu e a mente dela, o entendimento dela foi renovado. Nós, entenda isso, nós temos que deixar de ter uma mente humana. Nós temos que deixar de pensar como homens naturais. Foi aquilo que o Davi falou aqui semana passada. Por que vocês estão rindo? Pensei que tinha alguém aqui, se fosse o João. Só passou, né? Nós temos que deixar de pensar como homens naturais. Sabe qual que é o padrão que nós pegamos? O padrão do mundo. O padrão do mundo. Muitas vezes as pessoas chegam para falar: pastor, mas as pessoas fazem isso, eu também vou fazer porque eu não consigo mudar. Isso é mentira. Isso é mentira, isso é uma fortaleza que cresceu na sua mente. E isso tem que cair por terra. E eu acredito que Deus, a vontade de Deus é que você seja livre. Seja livre. Nunca. Nós fizemos um seminário em Brodowski. Primeiro seminário que nós fizemos foi que o Sérgio esteve aqui. Primeiro seminário. Deus nos deu uma direção. Uma direção. Ministrar um seminário para casais. Deus nos deu uma direção: ministrar para os casais que não podiam ter filhos. Foi uma direção que Deus nos deu, não foi? E naquele momento nós chamamos algumas pessoas à frente, alguns casais que realmente não podiam ter filhos. O que aconteceu? Nós oramos. E hoje está cheio de criancinha lá, correndo na igreja. Uma irmã aqui de Ribeirão, né? Já está no quarto filho. A unção forte. Isso é direção. Amém? É direção de Deus. Isso é direção de Deus. Nós já oramos para outros casais, pessoas que nos procuraram. Nós já oramos para pessoas que estavam com o casamento arrebentado, e Deus deu uma direção: faz isso. A pessoa fez e melhorou, mudou a realidade. Direção. Da onde que vem a direção? Do Espírito Santo. O que Paulo está falando aqui? Olha, o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, tirou ele lá da região dos mortos e trouxe ele à vida. É o mesmo Espírito que está em você e pode transformar a sua vida, pode mudar a circunstância que está cercando a sua vida negativamente. Ele pode fazer nova todas as coisas. Entenda isso, queridos. Entenda isso. Você tem um Espírito de Deus que formou os céus, a terra e tudo que nela há. Você tem condições, mas você tem que colocar isso em prática. Não seja um crente 6 horas. 6 horas por mim. 6 horas por mim. 6 horas por mim que o negócio está feio. Ore, crie intimidade com Deus. Como a pastora Deise disse aqui, incomode a Deus. Coloque Deus à prova. Faça a prova de Deus. Senhor, eu sou fiel contigo. Senhor, o Senhor pode quebrar essas amarras. O Senhor pode romper. O Senhor pode levar por terra essas muralhas. Deus, eu não quero mais mentir. Eu sinto prazer em mentir. Você já orou por alguém? Deus abençoe, irmão. Abençoe a irmã, prospere, abra as portas, faça isso, quebre isso na vida dela, quebre aquilo. Agora ore por você.
Se apresente a Deus. Fale para Deus. Deus te conhece, mas Deus quer ouvir de você quem você é. É fácil fazer essa oração? Não. Deus, eu tenho prazer em mentir. Deus, eu tenho prazer em ver coisas erradas. Deus, eu tenho prazer em fofoca. Ai, meu Deus, minha língua não cabe dentro da boca. Mas, Senhor, isso não vem do Senhor. Se apresente a Deus, que eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. O Espírito que Ele colocou na sua vida foi com um propósito de trazer renovo, restauração. Você é uma nova criatura. Amém? Amém, igreja? Acredite no que está na palavra de Deus. Isso é luz para a sua vida. Vamos ficar em pé. Pessoal do louvor, por favor, rapidamente. Como eu disse no começo, o que eu trouxe para você hoje não é nada novo. Eu acredito que você já ouviu pelo menos